Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira caridade à luz do Espiritismo, e nós nos baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E é interessante como cada vez que a gente faz um estudo, a gente aprende um pouquinho mais, né? E aí a gente começa dizendo exatamente isso. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Contrários, justamente, são virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A caridade tem que ser humilde, e a humildade e a caridade são a condição absoluta para a felicidade futura. Parece que a gente ainda não entendeu muito bem isso, né? A gente fala muito em fazer caridade, mas será que nós intimamente somos seres caridosos? É lógico que adquirir essa virtude, a caridade, é um processo longo, é um processo de muito aperfeiçoamento interior, mas tem que ser começado, né? E aí eu me lembro assim dos anos que eu trabalhei na convivência fraterna. E realmente ali eu sentia, em ambas as convivências do centro, a caridade, essa caridade não só material, mas essa caridade moral, né? Porque a caridade pode ser material e pode ser moral. Eu não sentia, naqueles momentos que estava ali, naquelas convivências, uma beneficência, mas sentia realmente a caridade. Caridade no adequamento que as evangelizadoras dão a cada grupo que elas atendem, não ensinando o espiritismo, né? Mas ensinando alguma coisa à luz do espiritismo. Caridade com aquelas mães, aqueles responsáveis, aquelas avós que levavam as crianças, eu sentia que todos os assuntos que eram tocados ali eram para dar uma luz, acender uma luz diferente da cultura que aquelas mães, avós traziam, né? Do seu modo de ver o mundo, de viver e etc. Eu sentia a caridade realmente naqueles homens, naquelas mulheres ali que cortavam miudinho aqueles legumes com muito amor. Eu sentia a caridade com aquelas pessoas que tornavam aqueles legumes cortadinhos com amor, com muita alegria, com sorrisos, em uma sopa deliciosa. Até quem não tomava sopa acaba tomando essa sopa das convivências. E ali realmente eu vi a caridade colocada em ação, né? Não era só, hoje é meu dia de fazer caridade. Não era só uma ação exterior, é também uma ação interior. E aí a gente vai ver que a verdadeira caridade tem muito a ver com esse interior, né? Olha o que eu achei no dicionário do Aurélio Buarque de Holanda. O que é caridade? O amor que move a vontade à busca efetiva do bem de outrem.
e procura identificar-se com o amor de Deus. Isso não é maravilhoso? E era isso, quando eu olhei e vi essa significação para a caridade, eu disse, mas era isso que eu via nas convivências e fiquei muito feliz. Mas tem também a beneficência, né? O que é a beneficência? Ato, hábito de fazer o bem, filantropia. Mas, Amanda, qual é a diferença? Não é a caridade também? É uma caridade, mas que não envolve muito o interior, é o princípio do processo. Eu começo com a beneficência e tenho que caminhar para a caridade, porque a gente vai ver que a caridade exige não só uma postura exterior, mas também uma postura interna. Eu vejo a caridade naquele expositor, naquele palestrante que vai desenvolver o seu tema visando o outro, visando que o outro compreenda as lições de Jesus. Isso é caridade, né? Então, a gente tem que ter caridade com tudo, para distribuir, compartilhar o nosso conhecimento, a caridade para com os gestos, as posturas faciais. Tudo isso vai envolver caridade, não é só algo externo, é algo interno também. E eu acho que ninguém compreendeu tão bem o que seja caridade para Jesus do que Paulo. Por isso a gente vai, em cima do texto de Paulo, ver essa diferença entre beneficência e caridade. Ver o que é a caridade real, né? E o que é aparente. Quando ontem o estudo sobre a responsabilidade mediúnica que o Mauro falou, ele deu um exemplo, né? Por que Jacó, ao chegar ao mundo espiritual, ficou tão agoniado porque ele não via a sua luz e via a luz dos companheiros, né? E era um ser considerado um ser que fazia muita beneficência e fez mesmo. Mas será que ele tinha a postura interna, não só essa postura externa, mas a postura interna também? Diz Paulo o seguinte: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, ele está falando de aquisições exteriores, né? Se eu fizer tudo isso, eu posso ser um ser filantrópico, beneficente, mas eu não sou um ser caridoso, porque me falta essa postura interior. E essa postura interior pede tantos requisitos. Veja só, diz Paulo, a caridade é paciente, branda e benfazeja. Vamos lembrar de O Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais,
o capítulo 11, que fala da lei de justiça, de amor e caridade, né? E ali, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos superiores o que significa ou o que significava para Jesus caridade. Quer dizer, ele especifica que tem que ser assim, o que Jesus entendia por caridade. E aí a resposta dos espíritos é muito simples, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Todas essas são posturas internas. Então, se eu sou um ser caridoso, eu sou um ser que tem paciência, que é brando, que é benfazejo. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho. Então, está aqui. Um ser caridoso, ele é caridoso e é humilde, né? Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Um ser caridoso faz o bem pelo bem, jamais pensando em ter algum interesse pessoal. Então, a gente tem visto aí, da parte do nosso governo, né, coisas boas e necessárias, mas a gente não pode chamar isso de caridade. A gente tem que chamar de beneficência, porque existe um interesse por trás disso, seja ele popularidade, seja ele conseguir votos, seja o que for, né? Seja ele ser admirado por alguém, isso tudo pode angariar até simpatias, e nós angariamos fazendo a beneficência. Realmente nós angariamos intercessões de encarnados e desencarnados, mas não conseguimos que a nossa luz se faça, porque existe sempre por trás desse fazer o bem um interesse pessoal. E a caridade tem que ser desinteressada. É fácil a gente conseguir fazer isso? Não é, é um processo. Mas é melhor fazer o bem, mesmo que seja beneficência, do que fazer o mal, ou não fazer nada, né? Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Quer dizer, não irrita de jeito nenhum. É tudo calmo, né? Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, ser caridoso, não podemos julgar, não fazer a caridade sem nenhum julgamento, sem nenhum preconceito, sem nada. É fazer o bem, é uma coisa interna. Aliás, a medicina moderna, né, principalmente na parte da psiquiatria e psicologia, já andam fazendo pesquisas para saber qual a parte do cérebro, né, se movimenta e como, o que isso acontece em termos de corpo físico. E eles já descobriram que existe aí uma diferença entre beneficência e caridade propriamente dita. Ambas, tanto a beneficência e a caridade,
mexem com o frontal direito e que transmite ao ser uma sensação de bem-estar, de coisa boa, né? Uma sensação de alegria. Mas quando é caridade sem nenhum interesse, né? Porque eu posso dar uma quantia enorme de dinheiro para instituições beneficentes, mas eu também estou visando aí o desconto do imposto de renda na minha organização, né? No meu trabalho e etc. Tem um interesse pessoal, mas me fazer o bem dá uma sensação, né? A endorfina aí dá uma sensação de alegria, de prazer, de tudo isso. Mas quando você faz o bem pelo bem, faz caridade, cria no corpo físico circuitos que intensificam a tua imunidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, fazer caridade, a verdadeira caridade, você realmente trabalha com o seu corpo físico e faz bem também a você, faz bem ao teu corpo físico. Que você, além de se sentir muito bem, além de se sentir útil, além de se sentir feliz, você também faz com que o teu sistema imunológico se fortaleça cada vez mais. Então, veja que as coisas que Jesus nos ensinou, e Paulo está dizendo que aprendeu com Jesus, né, para nós, essas coisas são coisas para a matéria e para o espírito. E, logicamente, as pessoas caridosas, né, já têm um lugarzinho reservado no mundo espiritual, porque angaria muitos amigos no mundo espiritual, né? E aí Paulo termina essa primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13, dizendo: agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. E aí, o codificador, né, Allan Kardec, escolheu para um dos símbolos do Espiritismo, um dos princípios do Espiritismo, né, um lema para o Espiritismo que é: fora da caridade não há salvação. E a gente vai ver por que fora da caridade não há salvação. É um lema que agradou tanto Chico Xavier, que Chico disse assim: se fosse fora da igreja ou fora do espiritismo, eu tinha saído do espiritismo. Mas como é fora da caridade não há salvação, eu fico no espiritismo. E aí também, nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá, nas instruções dos espíritos, tem uma mensagem que fala sobre a caridade, né, no item 10, e que é de Paulo de Tarso também. E aí Paulo de Tarso lembra para a gente: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. Então, quando realmente os seres encarnados conseguirem internalizar esse ensinamento de fazer o bem, de orar pelo inimigo, de perdoar, né? De não fazer ao outro aquilo que não quereis que vos façam, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas,
e ao próximo como a si mesmo, nós viveremos em paz. Olha como é uma excelência essa virtude e como não é fácil sermos realmente seres caridosos. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. E ele termina assim: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargos da seita a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Então, fora da caridade não há salvação, ou seja, sem distinção de raça, sem distinção de escolaridade, sem distinção de culto, status social. Isto é, um conceito universal, sem nenhuma espécie de preconceito ou restrição. A única alternativa para a felicidade. Seja branco, preto, vermelho, amarelo, culto, analfabeto, inteligente ou ignorante, cristão, evangélico, ateu, budista, hinduísta, judeu, muçulmano ou espírita, pobre, rico, remediado ou miserável. Todos nós precisamos da misericórdia de alguém a todos os instantes, né? Então, esse lema, fora da caridade não há salvação, é um lema que consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Por isso que todo caridoso, seja ele quem for, não tem nenhuma seita religiosa, ou é católico ou é hindu, faz o bem, esse está salvo, né? Porque ele agrega, ele não separa. Se eu digo que fora do espiritismo não há salvação, eu estou deixando de fora todos aqueles que não são espíritas. Se eu digo fora da igreja não há salvação, seja ela católica ou evangélica, o que seja, eu estou discriminando os outros, né? Eu não estou agregando, eu não estou unindo, eu estou separando. Por isso, esse lema é fundamental para o espírita, né? A caridade é a virtude que nos encaminha a Deus. No Livro dos Espíritos, aí na terceira parte, né, o capítulo 11, justamente na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí vem um comentário de Kardec. Kardec diz o seguinte: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Quer dizer que eu não posso ser um ser justo se eu não amo o meu próximo e se eu não sou um ser caridoso para com o meu próximo e para comigo mesmo. A caridade pressupõe também que sejamos nós caridosos conosco mesmo, né? Caridosos com as nossas imperfeições, com os nossos equívocos, caridosos conosco no sentido de amar o próximo como a si mesmo. Porque se eu não sou caridoso comigo mesmo, né? Se eu não me amo,
Como é que eu vou amar o meu próximo? Como é que eu vou ser caridoso com o meu próximo se eu não consigo ser caridoso comigo mesmo, né? É essencial sermos caridosos conosco, amarmos a nós mesmos, né? Respeitarmos a nós mesmos. Só dessa maneira, interiorizando esses conceitos, né? É, é que a gente vai conseguir exteriorizá-los para o nosso próximo. Então, é todo um processo, né, de modificação, de raciocínio e de sentimento, de emoções. Isso é reforma íntima, né? Isso é deixar o homem velho e se transformar num novo homem. Isso é a busca do bom espírita. E a gente já viu que o bom espírita e o bom cristão é a mesma coisa, né? Isso é colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E é nisso que a gente falha, né? A gente tem, muitas vezes, dificuldade em vivenciar esses ensinamentos de Jesus. Ou, por outro lado, vivenciamos com alguns, somos seletivos. E aqui pressupõe-se que caridade, na caridade não pode haver seleção, tem que ser indiscriminada, né? O amor tem que ser indiscriminado. E aí continua Kardec dizendo, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. E aí a gente vai entender por que que Jesus disse: é caridoso fazer prece aos nossos adversários. É caridoso desculparmos as ofensas. É caridoso fazer ao outro tudo aquilo que desejaríamos que o outro nos fizesse. Está tudo misturado, está tudo mesclado. Se a gente conseguir colocar em prática o caminho da caridade, acredito que a gente vai dar um salto bastante quântico e qualificado para a nossa evolução espiritual. Mas Kardec ainda diz assim: a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores, não importa quem seja. E o nosso grande laboratório de sermos caridosos, onde está? Dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. Se a gente consegue, dentro do nosso lar, né, praticar essa caridade verdadeira, não só a caridade exterior, mas a caridade interior, desse sentimento puro, né? Se nós conseguirmos ser benevolentes, indulgentes e desculpar sempre, nós vamos conseguir fazer isso com o próximo mais longínquo, né? Se nós não conseguimos com o próximo mais próximo, nós também não vamos conseguir com o próximo longínquo. Então, isso sempre é um exercício que a gente tem que estar praticando. É fácil? Não é fácil, porque somos seres ainda muito orgulhosos e muito egoístas. Mas se nós trabalharmos a caridade, se nós trabalharmos essa benevolência, essa tolerância, essa compaixão, nós estaremos também
trabalhando o nosso egoísmo e o nosso orgulho, porque uma coisa leva à outra. Então, o que é benevolência? Benevolência é boa vontade para com alguém, é complacência. O que é indulgência? É clemência, misericórdia, tolerância. O que é perdão? É desculpa, é indulto, né? Então, se a gente entende isso, a gente vai ver que Paulo absorveu intensamente como deve ser a nossa postura íntima, a nossa postura interior diante do nosso próximo, se somos caridosos, né? Então, a gente tem que aprender a falar, ser caridoso na fala, aprender a olhar, ser caridoso com o nosso olhar, aprender a não julgar. Se vamos julgar a nós mesmos, né? E não o outro. Aprender a fazer realmente ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Mas fazer assim, eu vou fazer, mas quero que ele faça comigo também. E muitas vezes o próximo não está preparado para isso. E aí a gente teria que ter benevolência para com esse próximo, sermos indulgentes para com esse próximo e desculpar a esse próximo porque ele ainda não está preparado para fazer isso, ele ainda não se conscientizou de que isso é necessário para as boas relações, né, entre as pessoas. E se a gente está falando do nosso lar, imagina se a gente tivesse esse sentido real de caridade num estado, numa cidade, numa nação, de uma nação para outra, realmente o mundo viveria em paz. Mas nós não temos esse senso de caridade, né? A gente vê julgamento de uma nação pela outra, de homens por homens, de mulheres por mulheres, e etc., né? Nós não vemos esse senso de caridade entre as relações, né? Sempre um quer ser superior ao outro. E nós vimos que a caridade é o princípio da igualdade perante Deus, que somos todos iguais. Então, diz que o mais forte deve auxiliar o mais fraco, né? Mas a gente não vê essas coisas tão claramente. Mas é preciso que esse sentido de interior possa se introjetar mesmo no nosso ser para nós nos tornarmos, em realidade, seres caridosos. Talvez ainda na maior parte do tempo sejamos seres beneficentes, mas ainda não atingimos a caridade. É bom a beneficência? É ótima. É por aí que a gente começa o exercício para chegar a ser caridoso. Mas, né? E aí tem um texto de Emmanuel que eu achei fantástico, porque Emmanuel especifica todos o tempo e tudo que a gente pode fazer que é caridade, né? E pode ser uma caridade espiritual, pode ser uma caridade material, pode ser uma caridade psicológica, pode ser uma caridade íntima. Então, Emmanuel, com a psicografia de Chico, na obra Viajor, diz assim: caridade. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto, é o prato de sopa. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração.
Para o ignorante é o ensino despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o abraço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o leviano é a tolerância. Para o impulsivo é a serenidade. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos. É o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Então, veja quanta coisa temos para podermos, né, dizer que isso é caridade. E em Vinha de Luz, no capítulo 100, diz Emmanuel também: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Então, existe uma caridade que Emmanuel diz que é essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Então eu fiquei pensando, gente, o que falta para a gente? Temos tanto conhecimento. O Espiritismo nos trouxe tantos conhecimentos novos, abriu a nossa mente, abriu também o nosso coração. O que está nos faltando? Nós realmente nos equivocamos ou vacilamos, né, no conseguirmos, durante 24 horas, vivenciarmos essa carta viva que Jesus nos deixou, que é esse ensinamento para nos libertarmos, nos desapegarmos tanto da matéria, né, e conseguirmos vislumbrar o futuro, que é a nossa evolução espiritual. Ainda estamos tão apegados a conceitos e preconceitos muito materiais que nós não conseguimos, durante grande parte do nosso dia, vivenciar os ensinamentos de Jesus, né? A gente ainda, o homem velho ainda predomina sobre o homem novo. E ele termina dizendo: é a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas
dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então, realmente, o que nos falta, né? Nos falta essa vivência, essa prática diária. A caridade pode ser dividida em material e moral. A primeira, respeito ao mundo físico, diz respeito ao mundo físico, que deve ser exercida com amor e desprendimento, ou seja, sem julgamentos e humilhações. Já a moral, os espíritos superiores escreveram na questão 886 do Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E agora a gente vai conferir alguns tipos aqui de caridade moral. A verbal, palavras consoladoras, esclarecedoras e edificantes. Mental, ondas mentais de prece, de perdão, de amor. Então, aconselhando a gente a não cultivar a tristeza, a não cultivar o rancor, a não cultivar os maus pensamentos, né? A não cultivar ódio e etc. A gestual, aperto de mão, abraço, carinho. Agora, com a pandemia, a gente só dá o cotovelinho. Mas, passada a pandemia, vem aí uma vacina, se Deus quiser, e Ele há de querer, né? E aí a gente vai voltar a se abraçar, né? A ser mais carinhoso, a apertar as mãos. E tem também a caridade mediúnica. O nosso trabalho com a responsabilidade mediúnica de cada um de nós, né? É amparo tanto aos encarnados como aos desencarnados. E nós vimos ontem que nós necessitamos da casa, nós necessitamos da reunião mediúnica e nós necessitamos de Jesus. E não ao contrário, como a gente talvez pensasse, né, que a casa é que precisa de nós, que Jesus é que precisa de nós, né, que a reunião mediúnica é que precisa de nós. Não, é o contrário. Nós é que precisamos, né, caridosamente, nós é que precisamos da casa, da reunião mediúnica e de Jesus, principalmente. A caridade e o espiritismo, né? Vamos conferir algumas coisas sobre a caridade nas frases de Emmanuel. Emmanuel ainda fala assim: a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças, dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Então, vejam que uma das condições futuras para nós é adquirirmos a caridade verdadeira, essencial, né? Essa caridade que não é só uma postura externa, mas principalmente essa postura interna, para que a gente tenha condições de habitar um mundo de regeneração. A caridade ensinado melhora os ouvidos. A caridade praticada aprimora os corações. Então, eu estou aqui ensinando, para o ouvido. É bom? É bom. Mas o que mais importa é praticar essa caridade em todas as suas facetas. Na material, principalmente na caridade moral. A obra da caridade tudo transforma em favor do bem. Caridade está no sorriso de compreensão e tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para com desconhecidos, no amparo à criança, no socorro ao doente, na atenção para com quem fala, no acatamento das confidências de um amigo, no silêncio ante os conceitos agressivos desse
desse ou daquele adversário, e no respeito perante os hábitos e as cicatrizes do próximo. Então, a todo momento podemos ser seres caridosos. A caridade é a meta, como diz Joana de Ângeles, né? E aí eu só vou mostrar para vocês o finalzinho do que Joana diz. Exercendo a caridade, recorda também da caridade em relação a ti mesmo. Joana fala isso. Temos que ser caridosos conosco mesmo. Jesus, convivendo com os homens, lecionou exemplificando todas as modalidades da caridade, permanecendo até hoje como o protótipo mais perfeito que se conhece, tornando-a a luz do gesto que vence a sombra do mal através da ação do amor. Caridade, pois, eis a nossa meta. Então, muito obrigado pela atenção. Carinho meu para vocês é imenso e eu desejo a todos, né? Paz, amor, caridade, esperança e boa noite a todos. Muito obrigado por vocês estarem me ouvindo. Um beijo no coração de vocês.